eu vou seguir aqui o que a Lucinéia acabou de falar. Tomar um chazinho é bom, né? Tudo bem com você, Ana? Muito bem, obrigada. Melhor agora nessa companhia maravilhosa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Olha, você tá tomando um chazinho na sua casa? É bom demais. E a gente vai falar hoje com a Ana, que veio lá de Marechal Cândido Rondon, especialmente para participar aqui do nosso programa. Fiquei muito feliz, na verdade. Inteligência emocional. O que é isso, mulher? Olha que pergunta objetiva, direto no foco. Inteligência emocional é uma habilidade comportamental que poucas pessoas têm desenvolvido. Apesar de ser um tema bastante falado, bastante batido, inclusive nas mídias, nas empresas, no mundo corporativo, mas ele é pouco colocado em prática. Se me pedisse por uma frase curta, sintetizar o que é inteligência emocional, eu diria que é a nossa capacidade de identificar uma emoção na hora que ela acontece e canalizar essa emoção para um comportamento que nos seja benéfico, porque são as nossas emoções que determinam os nossos comportamentos. Emoção determina comportamento. Tá, vamos lá. Mas show de bola, incrível. Mas como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto e eu achei interessante porque a gente precisa conhecer as nossas reações, a gente precisa conhecer o que nós somos, a gente tem que ter essa noção. O que nos incomoda, as situações que nos tiram do prumo, como a gente fala também. Exato. Isso faz parte desse processo todo, né? Total, você tem toda a razão. Quando as pessoas me perguntam a respeito de como eu coloco isso em prática, eu tenho uma linha de raciocínio bastante simples. Sabe aquele jeitão da madeira que as pessoas dizem que tem? Por exemplo, o Thiago é muito despojado, muito estratégico, muito extrovertido. Algumas pessoas dizem que são muito estressadas, bravas ou rancorosas. Algumas pessoas são mais tímidas, mais intrínsecas, mais fechadas. Todos esses perfis comportamentais têm origem emocional. Na prática, entender inteligência emocional é dar um mergulho no processo do autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende as nossas emoções que determinam os nossos comportamentos. Por que é que muitas pessoas têm esse perfil? Que são despojados, pra frente, são inteligentes, porque tem gente que é muito inteligente, mas às vezes não consegue atingir o objetivo, não consegue concluir as coisas. Por que isso acontece? Ai, que bênção de pergunta, gente. Veja só, existe uma grande diferença no mercado de QI para QE. QI é o famoso coeficiente intelectual, que é fixo, é estático e ele nasce junto com o ser humano. Ele não tem muitas mudanças durante o percorrer da nossa vida. QE, que é o coeficiente emocional, ele, ao contrário do QI, ele pode e deve ser desenvolvido ao longo da nossa vida. A grande questão, respondendo à tua dúvida, é que muitas pessoas dotadas de um altíssimo QI, de um indicador de inteligência extremamente alto, não têm desenvolvido o seu QE, que é a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas. Porque a inteligência emocional está basicamente ligada com o poder que nós temos de interagir, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de respeitar a opinião do outro sem ter que se impor. De ouvir o outro. Adoro, que é o poder da escutatória, porque hoje em dia todo mundo só quer falar. Só quer falar. Não tem quero opinião ouvir. para tudo, pode tudo, né? Mas ouvir o outro, ouvir o que o outro está sentindo, ouvir o que faz falta. As pessoas não ouvem mais. Não ouvem. Tu sabe a diferença entre ouvir e escutar, Thiago? Vamos lá, eu mais ou menos sei, mas você pode me ajudar com isso e quem está em casa. Então me permite, então. É claro que você sabe, mas me permite explicar isso de uma forma bastante simplista. Ouvir é um ato natural. Então nós estamos aqui, então naturalmente eu ouço um barulho de uma máquina, de um vídeo, de um salto caminhando. Agora, escutar é uma habilidade comportamental que envolve as nossas emoções. É quando eu decido conscientemente deixar tudo de lado, os meus equipamentos, a minha máquina de enlouquecer gente, sabe o nome disso? Alguns chamam de celular. E aí eu me desconecto de tudo, de todos, para me conectar com as pessoas. Porque nós não escutamos só com os ouvidos.
muitas coisas podem ser escutadas trocando um olhar. É quando eu olho para, por exemplo, o Tiago e falo, e aí, Tiago, tudo bem com você? E, hipoteticamente, o Tiago me responde, tudo. Ou seja, verbaliza uma coisa, mas a sua comunicação corporal diz completamente outra. Então, ouvir é da natureza, a gente não precisa se esforçar. E escutar é uma capacidade, uma habilidade que precisa ser expressada. Sabe que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. As pessoas que me acompanham todos os dias aqui no programa sabem disso. Eu presto atenção muito nas entrevistas, porque é assim que eu aprendo, é assim que as pessoas em casa aprendem, porque não adianta eu fazer perguntas... Por exemplo, tem um monte de pergunta aqui para Ana, mas não usei nada disso, porque eu estou ouvindo ela falar... E estou entendendo o assunto, estou buscando nas respostas dela alguma outra pergunta, alguma outra coisa que surja de dúvida com relação a esse assunto. E com certeza isso faz uma grande diferença, não é? Perfeito. Sabe, Tiago, que quando eu tenho um curso chamado Escutatória e quando eu lancei ele no mercado, algumas pessoas falaram, tu é doida. E sim, eu sou um pouco de doido, porque de doido e de louco todo mundo tem, tem um pouco. Mas sempre foi um desafio na minha vida e por incrível que pareça, assim, foi sala lotada. Porque as pessoas tinham mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Mas quando entenderam que independente da profissão que a gente ocupa, do cargo, de qual atividade se desempenha, dentro da linha que você acabou de descrever, a habilidade de escutar verdadeiramente as pessoas nos levam para um patamar superior. É quase que um expandir das nossas mentes, porque é escutando, não só com os ouvidos, mas escutando que as pessoas demonstram, falam, sentem, um próprio respirar, pode ser entendido muitas coisas. Você sabe, Ana, que eu não sei se as pessoas chamam Ana Maria ou Ana? As duas coisas, né? Ana Maria, normalmente. Ana Maria. Então, Ana Maria. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes as pessoas trabalham dentro de uma empresa e estão do lado da pessoa, né? Convivem diariamente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E às vezes você tem que perceber que ela não está a fim de conversar naquele momento. Isso serve também para relacionamentos, Ou né? que está a fim de conversar. Exatamente. Às vezes é o contrário. E às vezes você não está a fim de conversar, mas naquele momento é necessário você prestar atenção, porque pode fazer uma grande diferença em relacionamento, em empresa, em uma organização, em uma sociedade. Isso faz uma grande diferença. Tiago, sem sombra de dúvidas nenhuma, eu diria que hoje um profissional com a inteligência emocional desenvolvida é um diferencial competitivo gigantesco. Uma pessoa pode ter a sua capacidade intelectual, pode ter N formações acadêmicas, faculdades, pós-graduação, doutorados e tantos outros cursos, mas se não souber controlar, gerenciar as suas emoções, comportamentos e interagir nos ambientes onde convive, de nada adianta tanta informação e tanta inteligência nesse ponto de vista. Sabedoria, né? Sabedoria. Eu dou um exemplo bem simples. Qualquer um de nós que já passou por um banco escolar, e eu não estou dizendo nem não estou falando de uma formação tão excepcional, do primário ao nível universitário, uma especialização, vai lembrar de um determinado professor que era um verdadeiro crânio, aquela pessoa que conhece e sabe de tudo, mas que detinha uma dificuldade de se relacionar, de se conectar com as pessoas. Essa aula, essa matéria desse professor provavelmente não era mais tão interessante, não trazia as pessoas para perto, não gerava continuidade, era mais difícil. Agora, quando você consegue se conectar verdadeiramente com as outras pessoas, tudo fica mais leve, mais gostoso, mais fácil e aí a mágica acontece dentro das empresas principalmente. Você falou agora essa palavra mágica. Pode ser usada mágica, mas é um conhecimento que a pessoa precisa ter, não é? Sim, sim. E olha que, embora a inteligência emocional, como a gente começou falando, ela é muito debatida, ela é muito usada, assim como a hashtag gratidão, que eu sempre brinco e falava, galera, segura as pontas aí, porque não adianta só hashtag gratidão, porque gratidão é no sentido muito científico, neurosensorial, você precisa realmente sentir ela para fazer uso dela. A inteligência emocional é a mesma coisa. Um passo muito importante, bastante simples, para as pessoas começarem a identificar e talvez até desenvolver, de uma forma bem pedagógica, tá? Bem simples de explicar. Quando a gente vai
começar a estudar, quando a gente vai, mesmo criancinha para as escolas, não sei se tu vai lembrar, Thiago, mas as professoras ensinam, por exemplo, as formas geográficas. Isso tem um quadrado, isso tem um retângulo. Ensinam as cores, vermelho, amarelo, preto, vermelho, né? Enfim. E explicam as capitais dos estados e assim tudo o quê? Com formas, cores, exemplos e assim por diante. Pergunto, quando você aprendeu, alguém te ensinou que era uma emoção? Quando você brigou com o coleguinha por um brinquedo, você não foi escolhido para o jogo de futebol, para o time, ou você ficou por último na dança do São João, agora que nós estamos em junho, e você sentiu aquela frustração ou aquele medo de apresentar o trabalho na frente dos outros, ou quando um coleguinha riu de você ou tirou um sarrinho, o famoso bullying, e como você se sentiu, alguém te explicou qual era a emoção que você estava sentindo naquele momento? Provavelmente não. E esta é uma das grandes causas que faz com que as pessoas na vida adulta tenham dificuldade de identificar as suas emoções, porque elas não aprenderam isso quando crianças. Olha, eu sei que ela queria ficar, conversando aqui comigo um tempo. Mas não vai dar hoje, porque a gente tem que encerrar o nosso programa. Mas você já sabe que tem que voltar aqui no programa daqui a um tempinho de novo para explicar como que a gente aprende as nossas emoções. Com o maior prazer. Pode ser? Com o maior prazer. Obrigado. Beijo grande. Ótimo final de semana para você. Obrigada igualmente. Nós vamos ficando por aqui hoje. Você sabe que na segunda-feira a gente está de volta às 5 horas da tarde. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Se cuidem. O final de semana promete ir com muita chuva, então fiquem em casa, se protejam, que isso vai fazer uma grande diferença lá na frente, tá certo? Nós ficamos por aqui e agora você fica com o programa EPC. Um abraço, gente. Até!